Outro conceito muito importante, já estamos agora no terceiro conceito, são 5 no total. Outro conceito muito importante da geografia é o conceito de território. Inclusive, ele é um dos meus conceitos prediletos, né? Eu prefiro ele ao conceito de lugar. E aí o que acontece? O conceito de território, assim como o conceito de lugar, ele é um conceito extremamente específico. Ele tem características muito próprias. Lembram que o conceito de lugar está muito ligado aos sentimentos de quem vive aquele espaço, né? Então é um local em que você tem afetividade, é um local pelo qual você tem sentimentos. Mas o território, ele é totalmente diferente. O território é um espaço de poder. É o espaço de um controle de um grupo sobre outro. Então, o que a gente chama de território é um espaço dominado. É um espaço que tem atores sociais, quer dizer, pessoas que vivem naquele espaço, que utilizam aquele espaço, que habitam naquele espaço, e existem relações de poder entre os grupos que vivem ali, entre esses atores, na verdade. Então, territórios são delimitados por relações de poder. E aí é por isso que a maioria das pessoas conhece o conceito de território falando sobre território nacional, né? O território brasileiro, o território argentino, o território francês, o território japonês, né? Que seria o território controlado pelo Estado de um país. Isso está errado? Não. Também nós temos esse conceito de território. Porém, dentro do espaço, a gente tem múltiplos territórios. Um território dentro de outro território maior. E esses múltiplos territórios, um exemplo do nosso cotidiano, são os territórios dominados pelos narcotraficantes, né? O narcotráfico, né, o tráfico de drogas, ele cria territórios. Na maioria das vezes, uma determinada quadrilha de traficantes, eles criam uma boca de fumo em uma determinada comunidade, em um determinado bairro, ou determinado favela, e elas acabam dominando toda a região em volta. Então eles criam um controle social dentro daquele espaço, que naquele lugar só entra quem tem autorização da parte deles, e se por acaso eles criam alguma desavença com alguns moradores, às vezes eles são até mesmo capazes de expulsar esses moradores do local, da comunidade, do bairro, né, aonde eles estão vivendo. E aí o que a gente observa é que os traficantes, eles criam um espaço, um território, no qual eles exercem poder sobre as pessoas que vivem ali. É muito comum, principalmente no Rio de Janeiro, que o traficante, o chefe do tráfico, dite um toque de recolher. Principalmente quando ele está em conflito com alguma outra comunidade, com algum outro grupo de traficantes. E aí, como é que eles fazem? Naquele dia, no horário que o chefe do tráfico diz que é para todo o comércio fechar, os lojistas são obrigados a fechar no horário que foi determinado. Se algum deles deixar o comércio aberto, desrespeitando a ordem do chefe da boca, ele corre o risco de ser perseguido, de ser morto, né? De sofrer algum tipo de represália. Então o que a gente observa é que o narcotráfico ele cria territórios, um espaço onde ele exerce relações de poder, de controle sobre as pessoas que vivem ou que estão e ocupam com eles aquele espaço. Então a gente observa que o quê? Que dentro do espaço de uma cidade, que é controlada por um estado, né? Você vai ter pequenos territórios que são controlados por outros agentes, como é o exemplo do narcotráfico, né? Existem outros territórios que são criados pelas pessoas, mas você pode observar com muito mais força quando se trata do tráfico, porque eles têm todas aquelas guerras por espaço, guerras por pontos de tráfico, né, pontos de venda. Eles têm muitas dessas brigas quando algum aviãozinho de
de outro grupo acaba pegando um ponto ou vendendo num lugar que é ponto do chefe daquela boca, acaba criando razão para que haja um conflito entre os dois grupos, e isso é porque eles criam uma territorialidade, ou seja, eles têm aquele espaço e eles se apropriam daquele espaço, eles tomam aquele espaço como se fosse deles, entende? Como se pertencesse a eles. E através do medo e da violência, eles exercem poder sobre as pessoas que estão naquele espaço. Só que a territorialidade, ela é feita por todas as pessoas. Todas as pessoas criam territórios e territorialidades. Um exemplo prático próximo de vocês de territorialidade é a relação que vocês têm com o quarto de vocês, né? A maioria das vezes, a gente que não quer que outras pessoas entrem no nosso quarto sem autorização, principalmente quando nós estamos lá. E o espaço também do quarto de vocês e o espaço da sala de aula de vocês também são espaços onde vocês criam territorialidades. Já vi muito caso de um aluno, um calouro, chegar na sala de algum veterano, por exemplo, um aluno do primeiro ano, ir numa sala do terceiro ano e ser escorraçado, né? Ser escorraçado, ou algum dos meninos chegar e perguntar: você está fazendo o que aqui? Né? E por que isso? Porque a gente cria um sentimento que esta é a minha sala, este espaço é meu, ele me pertence, esse é o espaço onde eu estudo, e eu não reconheço você como alguém que tem direito de estar nesse espaço. E aí é algo extremamente xenofóbico, né? Extremamente preconceituoso, mas acontece, a gente cria esse tipo de territorialidades. E criamos com o nosso quarto. Às vezes não queremos que o nosso pai, nossa mãe entre no nosso quarto, porque é um espaço de intimidade, é um espaço que a gente quer ficar à vontade, fazer o que quer, né? E aí, muitas vezes, a pessoa, para você entrar no quarto da pessoa, você tem que pedir autorização a ela primeiro. Porque é o território dela, é o espaço dominado por ela. E além disso, mesmo que você receba essa autorização, você meio que tem um conjunto de regras silenciosas que você tem que cumprir. Por exemplo, você não pode mexer nas coisas da pessoa sem a autorização dela, você não pode sentar na cama se ela não lhe disser que pode sentar na cama, né? Então, quando você entra no espaço do quarto, também tem essas regras silenciosas que às vezes o dono do quarto não diz, mas os olhares falam, né? De o que é que você pode e não pode fazer naquele espaço, né? Então, é porque aquele espaço é um território, é um espaço onde aquele indivíduo é um ator social que exerce poder naquele espaço. Então, e aí, os territórios, eles não necessariamente são permanentes. Os territórios, eles podem ser temporários. E um exemplo de território temporário é o território da sala de aula. Porque você só controla aquele espaço durante o período em que você está estudando. Então, o espaço da sala de aula de vocês é da turma de vocês apenas no turno da tarde. De manhã é um espaço ocupado por outra turma, à noite por uma terceira turma. Então é um espaço que muda de territorialidades porque passa do controle de uma turma para o controle de outra. E quando passa de um ano para outro, as turmas costumam mudar de salas, né? Porque mudou de série. E aí aquele espaço que no ano anterior era território de vocês passa a ser território de uma nova turma que chega na escola. Então é um território temporário, é um território que se constitui porque vocês estão ali e se apropriam daquele espaço, dominam aquele espaço, mas que se destitui quando vocês não estão mais lá, né? Ele deixa de ser um território quando vocês não estão. E aí o outro grupo que chega em seguida reterritorializa, repete o que vocês tinham feito anteriormente. Então os territórios, eles também podem ser temporários. E aí, uma coisa que a gente observa é que, independente do tamanho do território e de quem é que cria esse território,
os territórios têm características comuns. Todo território tem uma área, possui uma área. Pode ser muito grande, como o território brasileiro, que é o país inteiro, né? Pode ser muito pequeno, como é o caso do quarto de vocês, ou pode ser de um relativamente grande, como os territórios do narcotráfico, né? Mas todos eles possuem um espaço, uma área. Dentro desses espaços, você sempre tem recursos, ou seja, você tem objetos que são de uso de quem vive ali. Então, o Brasil tem recursos naturais, recursos humanos, né? Recursos culturais. Vocês, dentro do quarto de vocês e da sala de vocês, também têm recursos como a cama, o armário, a mesinha de estudos, no caso do quarto de vocês, o quadro com as mesas e as carteiras, o armário de materiais, no caso da sala de aula, né? Que na normal não tem armário de materiais. Eu estou me recordando disso agora. E aí o que acontece? Você tem recursos. Todo território tem um povo, né? No caso, o povo brasileiro, que ocupa o território do Brasil. No caso do quarto de vocês, não é exatamente um povo, é vocês. Na sala de aula também não é um povo, é uma turma. Mas são coisas similares, são atores sociais, indivíduos que exercem relações com aquele espaço. Todo território tem alguma forma de poder, né? O indivíduo exerce poder sobre aquele lugar, e todos eles têm limites e fronteiras. O controle que vocês exercem sobre o quarto de vocês acaba onde acaba o quarto. O controle do governo brasileiro acaba aonde acaba o território brasileiro. Então o Brasil não pode tomar decisões dentro do território argentino, por exemplo. Assim como a Argentina não pode tomar decisões dentro do território brasileiro. Porque existem limites físicos que separam até onde vai o Brasil e até onde vai a Argentina, né? Então todos os territórios têm limites e fronteiras. E no narcotráfico, por exemplo, a gente vê isso. O limite pode ser, por exemplo, até onde vai uma certa favela, uma certa comunidade. Quando começa outra comunidade, aí já é outro grupo armado, outro grupo de traficantes que dominam aquela comunidade, que dominam aquele território, né? O território governado pela prefeitura também se restringe ao território do município. Então o prefeito de Serrinha não pode tomar decisões que sejam de competência do governo de Barrocas, ou do governo de Teofilândia, ou do governo de Beritinga. O prefeito de Serrinha só toma decisões dentro dos limites e fronteiras do território do município serrinhense. Fora dos limites, ele não tem poder nenhum. E o território ele está associado ao conflito. E aí essas imagens que vocês estão vendo foi a imagem do último conflito entre Israel e Palestina, que os palestinos eles derrubaram esse edifício na faixa de Gaza, né, porque acreditavam que havia um escritório do Hamas nesse edifício. O que acontece ali entre Israel e Palestina? Aquela região que há muito tempo atrás foi chamada de Canaã, foi uma região que há muitos séculos atrás foi ocupado pelo povo hebreu, do qual descende os israelitas. Só que em um determinado período da história, os israelitas eles se espalharam pelo mundo, eles fizeram uma diáspora, né? E acabaram não retornando para aquela região. E o período em que eles se ausentaram, aquela região passou a ser ocupada por povos de origem árabe, né? E esses povos viveram séculos, né? Muitos séculos, naquele espaço deixado pelos hebreus, né? O resultado foi que depois da Segunda Guerra Mundial, que houve a perseguição de Hitler contra os judeus e que o antissemitismo tinha aumentado muito pelo mundo, a perseguição contra os judeus tinha aumentado muito pelo mundo, os judeus começaram a gradativamente retornarem para a região de onde era historicamente Canaã, né? Onde hoje é Israel e Palestina.
E aí eles começaram a migrar para aquela região aos poucos, aos poucos, aos poucos. Depois começaram a migrar aos montes, né? Para aquela região. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolveu de dividir aquela área em duas, para formar de um estado, de um lado, o estado da Palestina, aonde iria viver os árabes, e do outro, o estado de Israel, aonde iria viver os judeus. Só que os árabes não estavam satisfeitos com isso, porque eles já ocupavam aquela região há muitos séculos. Para eles, os judeus eram invasores, que estavam tomando a terra que era deles. E para os israelitas, aquela terra sempre pertenceu a eles por conta do passado histórico muito mais antigo do que a dos árabes, né? Na verdade, ninguém está certo, ninguém está errado, né? E aí o que acontece? Esses dois povos, esses dois grupos, árabes e judeus, até hoje brigam pelo território. Os árabes querem que os judeus vão embora. Os judeus querem se apropriar de toda a área no qual vivem os árabes. E aí houve várias guerras, vários conflitos, eles brigam o ano inteiro, né? Só que nem tudo chega a ser noticiado, nem tudo aparece nas notícias, mas a briga entre eles dura o ano inteiro. E quando eles resolvem de pegar pesado, né, e a escalada de violência cresce, é que chama a atenção do mundo inteiro. Como aconteceu aí agora no final do mês passado, início desse. E aí o que acontece? Você tem ali um espaço em que dois grupos se consideram donos daquele território, né, e querem exercer o seu poder sobre aquele território. Como um não aceita o poder do outro, eles entram em conflito. E quase todos os territórios do mundo envolvem conflitos, debates, divergências, lados opostos, resistências, reações ofensivas, guerras, até mesmo dentro da casa de vocês. Quem tem irmão aí, irmã, quem nunca brigou por espaço com o irmão ou com a irmã, né? Ou então o pai e a mãe brigar porque deixou a roupa jogada no chão, ou porque tirou alguma coisa de lugar e não botou de novo, né? Então, tudo isso está ligado ao espaço, né? Organização do espaço, ocupar um espaço que eu considero sendo meu, né? E essa relação também é uma relação de conflito, porque a casa de vocês também é um território. Só que os agentes que têm poder dentro desse território seriam os pais de vocês, né? Os chefes da casa. E aí acaba criando uma hierarquia de controle de poder. Oi. Exatamente. Exatamente. Exercemos poder sobre ele, ou então tem um grupo que exerce poder sobre quem vive nele. Entende? Também acontece isso. De ter um grupo que comanda e outro que obedece. E para finalizar, porque a aula já bateu o horário, esses vários territórios eles podem estar em vários diferentes tipos de escalas. Em escalas geográficas diferentes, como por exemplo, na escala de um local, de um lugar pequeno, como é a casa de vocês, na escala municipal, na escala estadual, nacional, que pega o país inteiro, né? Então, os territórios eles podem ter diferentes escalas, que vai do local até o global. E pode existir em tempos diferentes, ou seja, você pode ter territórios que duraram muitos séculos, como, por exemplo, o território do Império Romano. Roma durou, salvo engano, depois vocês perguntam a Tiago, acho que é Tiago ou é a Aline, que é o professor de história de vocês, se é isso mesmo. Mas, se eu não me engano, o Império Romano durou 500 anos. Então, foi um território de grande duração, de existência muito longa. Mas o território ocupado por vocês na sala de aula é um território momentâneo, porque só o controle de vocês sobre aquele território só dura o período da aula. Acabou a aula, aquele espaço é desterritorializado, né?
O penúltimo conceito que nós temos para trabalhar em geografia é o conceito de região, que é um dos conceitos mais problemáticos da geografia. Por que ele é problemático? Porque ele é um conceito que muda muito de época para época, de período para período. Há épocas em que os geógrafos esquecem da região, há períodos em que a região se torna o conceito mais estudado, mais importante dentro da geografia. Mas uma coisa é válido, a região é um dos conceitos mais importantes para a administração, né? Quando se fala de administração de um território, né, administração do Estado, sempre o conceito de região se torna um conceito muito importante para a administração pública, para a administração de qualquer território. Por que isso? Porque um território ele pode ser muito diverso, né? Você pode ter áreas muito diferentes. Olhem para o nosso país. Olhe como nós, nordestinos, somos muito diferentes em vários aspectos dos sulistas, por exemplo. Do pessoal que vive no centro-oeste, ou até mesmo os nossos vizinhos aqui do norte. Nós temos aspectos culturais diferentes, às vezes na forma como nós falamos é bastante diferente, como por exemplo, na região do Rio Grande do Sul, na região do Sul, na verdade, se fala um português muito mais próximo do português original, né? Que é um português que usa o tu corretamente, né? E tudo mais. Uma conjugação muito mais antiga do que a nossa, em termos de como é que eu posso dizer? Deles utilizarem a língua portuguesa de uma forma mais clássica, né? Enquanto nós usamos muito mais o você, usamos um português um pouco mais distante do que está nas gramáticas, do que está no livro de língua portuguesa. Na região sul, não. Eles praticamente falam aquele português que a gente estuda na sala de aula. Então a gente vê aí uma diferença, por exemplo, na língua. Mas a gente tem várias diferenças além dessas, né? Então, como vocês podem ver, são diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças sociais, né? Que permeiam as várias áreas do nosso país. E aí, diante disso, o Estado ele necessita compreender quais são as regiões que precisam de maior ou menor investimento e de que tipo de investimento. Então, por exemplo, qual é a região mais pobre que você precisa trabalhar com programas sociais de forma mais intensa? Qual é a área que precisa já tem um dinamismo econômico, mas que ainda falta infraestrutura para para fazer com que esse dinamismo se perpetue por mais tempo? Quais são as regiões menos dinâmicas, onde você tem que investir na instalação de empresas, de fábricas, na construção de infraestrutura, né? Então, o Estado, para ele administrar o seu território, ele precisa conhecer muito bem esse território e saber quais são as suas particularidades. Qual é a diferença entre uma área e a outra. E quem dá ao substrato para isso é o conceito de região. Então, segundo o livro que nós usamos aqui na escola, em geografia, a região pode ser conceituada como uma determinada área da superfície terrestre com extensão variável, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser muito grande, pode ser muito pequeno, que apresenta características próprias e particulares que a diferencia das demais. Então, quando a gente divide o espaço geográfico numa região, a gente quer dizer o quê? Essa área é diferente das outras áreas que estão em volta. Ela tem características que as outras áreas que estão em volta não têm. Então a gente está criando uma região. A gente está separando o território, está separando o espaço geográfico de acordo com as suas características. E aí pode ser a característica que você quiser levar em consideração. Você pode dividir levando em consideração a economia, você pode dividir levando em consideração a natureza, os elementos físicos, você pode dividir levando em consideração a questão social, a questão política, né? a violência.
Então você pode dividi-lo de acordo com várias categorias diferentes a partir de características diferentes. E aí você vai dividir. Essa área tem essa característica, essa área já não tem, ela já tem outras características diferentes, e aí você está criando regiões. E esse processo é o que a gente chama de regionalização. Então, regionalizar é você dividir o espaço em regiões. Então, um outro consenso que a gente tem do que seria regionalização é o processo de formação de blocos econômicos, que é quando os países criam um acordo econômico entre si, de colaborarem uns com os outros no comércio, por exemplo, e em outras atividades econômicas, e criam blocos econômicos como, por exemplo, o Mercosul, a União Europeia, o NAFTA, que vocês vão estudar provavelmente no segundo ano, se não for no segundo, no terceiro ano. Mas a gente usa mais o conceito de regionalização como dividir um local em diferentes regiões. Isso é regionalizar. E aí eu fiz um exemplo aqui para vocês de uma regionalização de uma parte do município de Serrinha. Mas o que eu fiz aqui foi, eu peguei uma imagem de satélite de Serrinha, né? E fui ali para a região do bairro dos 13, do bairro da Santa, Oséias, Recreio e Rodagem. E aí, naquela área, a gente tem uma área que é diferente desses 3 bairros. Por quê? Porque essa área desses bairros que eu citei são áreas muito urbanizadas, onde se desmatou para construir ruas, para construir casas, para construir prédios e outras coisas. E no limite desses bairros, já saindo desses bairros, a gente tem uma pequena área preservada, ou seja, uma pequena área que ainda não foi completamente desmatada. E aí o que eu fiz no aplicativo Google Earth, né, foi justamente separar uma área da outra. Essa área aqui de cima é a área mais preservada, né? E essa área aqui de baixo é a área mais urbanizada. Vou dar um zoom para vocês verem a diferença. Estão vendo? A área urbanizada, você tem muitas ruas, você tem muitas casas, né? E tudo mais. E aqui nessa área, você tem uma maior concentração de vegetação. Inclusive, tem até um rio aqui, ó, um pequeno riacho. Tá vendo? Esses traçados aqui é um traçado de um pequeno riacho. Isso aqui já seria uma estrada, é uma estrada de terra. Mas isso aqui é um riacho. E aí o que a gente pode observar? É que a gente tem uma área mais preservada, em que a vegetação está mais conservada, apesar que tem uma área bem desmatada aqui no meio, e uma área extremamente urbanizada. O que eu fiz aqui foi uma regionalização. Eu dividi aquele trecho do município em 2 regiões diferentes. Qual foi o critério que eu usei? Usei a questão de urbanização e preservação vegetal. Então eu separei a área mais urbanizada da área mais preservada. Eu fiz uma regionalização. E aí, a gente pode classificar a região em 2 tipos diferentes, né? De depender da categoria de análise que você está usando, você pode dividi-lo em 2 tipos diferentes. A região ela pode ser natural, quando o critério de distinção é a paisagem natural, quando você está levando em consideração os aspectos físicos naturais para classificar uma região da outra, como, por exemplo, se você está dividindo o território em biomas, você está levando em consideração a regionalização natural, porque você leva em consideração a paisagem natural de cada bioma. Agora, quando você leva em consideração, por exemplo, a diferença econômica entre uma área e a outra, a diferença política, social ou cultural, aí você está criando regiões geográficas, porque tudo isso é criação humana. Observe que o conceito é parecido com o conceito de paisagem. Quando a paisagem é predominantemente de elementos naturais, paisagem natural.
Se ela for predominantemente de elementos humanos, paisagem geográfica. Aqui é a mesma coisa. Se você usa um critério, né, um critério natural, vai ser uma região natural. Se você usa um critério, meu celular descarregou, um critério humano, então já vai ser uma região geográfica. Então a diferença é basicamente essa. E aí o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês 3 regionalizações diferentes do mesmo país, que é o Brasil. A primeira regionalização é uma regionalização do Brasil feita pelo IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A nossa região é a que está em azul, que é a região Nordeste, né? Observe como essa regionalização é totalmente diferente da segunda, que é uma regionalização que leva em consideração aspectos naturais, né? Os critérios da regionalização do IBGE, ele leva em consideração as fronteiras dos estados, né? Então ele respeita a fronteira dos estados e leva em consideração a natureza, os biomas, né? E também alguns aspectos econômicos. Já a regionalização do meio, ele leva em consideração só aspectos naturais, que é a rede hidrográfica brasileira, ou seja, as bacias hidrográficas dos principais rios do Brasil. E aí você vê que aqui não tem respeito das fronteiras dos estados. Você tem regiões hidrográficas que ocupam 2, 3, 4 estados, que um estado começa com uma bacia e termina em outra, né? Não respeita os limites, porque usou como um critério somente a questão das redes hidrográficas, né? Das bacias hidrográficas dos rios. E a terceira é uma regionalização que a gente chama de geoeconômica, que leva em consideração natureza, história, economia, política, cultura e vários aspectos. Ela divide o Brasil em somente 3 regiões, 2 a menos que o IBGE. E também não respeita fronteiras, como aqui, por exemplo. Segundo essa regionalização, a Bahia e Minas Gerais e o norte de Minas Gerais fazem parte do Nordeste. Por que isso? Porque o norte de Minas Gerais se parece mais com o Nordeste do que com o Sudeste e Sul. Então o norte de Minas Gerais fica no Nordeste. A mesma coisa com o sul do Mato Grosso, né? O sul do Mato Grosso se parece muito mais com a região Sudeste e Sul do que se parece com a região Norte. Então, a maior parte do Mato Grosso fica nessa região de cima, que nós chamamos de Amazônia, né? E o restante fica aqui na parte sul, que é o que a gente chama de Centro-Sul. Isso por quê? Porque tem características econômicas, sociais, políticas diferentes da parte norte, né? E aí ele acaba não respeitando as fronteiras entre os estados, como acontece na divisão do IBGE. Então, se você muda o critério que você está usando, a gente acaba também mudando a forma como o espaço é dividido, como o território fica dividido, né? E aí no passado, como eu já comecei a falar, a região foi um conceito muito mais importante, muito discutido dentro da geografia, né? Torna a dizer, para o Estado, para a administração pública, ele continua sendo um conceito extremamente importante, né? Mas dentro da academia, dentro da universidade, ele tem perdido bastante espaço. Por quê? Porque muitos geógrafos têm pensado que durante o processo de globalização, né, do avanço da globalização, as regiões quase começaram a desaparecer, porque os lugares começaram a ficar muito parecidos uns com os outros, né? Lembram daquilo que eu estava falando na aula de lugar, que a cultura de um país acaba influenciando outros países e a gente acaba adotando culturas que não são nossas? Pois bem, diante disso, muitos geógrafos começam a acreditar que a região morreu. E por que a região morreu? Porque você teria um processo de homogeneização.
Homogeneização. Não tenho certeza se estou escrevendo certo e não tenho como conferir agora. Mas se não me falha a memória, a escrita é essa: homogeneização. Que é tornar algo homogêneo, tornar algo igual, né? Uniforme. Então é como se não existisse mais diferença entre os lugares. Só que muitos outros geógrafos contestam essa afirmação, porque a globalização ela aumentou muito as desigualdades e aumentou também as resistências de muitos povos. Muitos povos criam movimentos contra a globalização. Então a gente não tem um processo real de homogeneização ou de homogeneização completa. Então fica aquela discussão: a região ainda é válida? Ainda é válido usar a região? Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Mas o grande motivo é que no passado as áreas do país e do mundo eram muito isoladas, eram relativamente isoladas. Então você tinha essa característica mais forte, né? A geografia regional era dominante, justamente porque se você olhasse, o norte era totalmente diferente do sudeste. Não tinha semelhanças. E quase não havia comunicação entre o norte e o sudeste. Então você tinha uma diferença cultural muito grande, você tinha uma diferença econômica muito grande, você tinha diferenças sociais muito grandes, né? Era quase como se fossem dois países diferentes. E com o processo de globalização, as diferenças continuam, mas elas ficaram menores. Porque você já tem uma comunicação maior entre uma área e outra, entre uma região e a outra, né? E aí, por isso, você tem essa discussão se devido à redução desse isolamento, por conta dos meios de comunicação e dos meios de transportes, se a redução desse isolamento das regiões não acabaria eliminando a própria região, né? Homogeneizando tudo.